Bom dia, irmãos, tudo bem? Vamos iniciar mais um trimestre hoje. A aula de hoje será uma introdução ao estudo das 7 cartas de João às igrejas da Ásia, a mensagem de Jesus àquelas igrejas. Então, é uma jornada nova, que Deus nos abençoe. Vamos entender o contexto daquela época, o que estava acontecendo com as igrejas, a mensagem do Senhor Jesus, e assim aplicarmos ao nosso coração. Vamos trabalhar hoje de duas maneiras. Vamos, inicialmente, ver a plantação das igrejas na Ásia através do apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, e depois entendemos a mensagem que o Senhor dará a João lá em Apocalipse. Então, por favor, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, versículos 8 a 10. Atos 19 vai registrar a presença e o trabalho de Paulo na cidade de Éfeso. Diz assim o texto: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Aí, abrindo lá em Apocalipse, no capítulo 1, encontramos a revelação do Senhor dada a João. Diz assim, capítulo 1, versículo 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Versículo 9 em diante também diz assim, olha: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amados, que Deus nos abençoe no estudo da sua palavra. Com certeza, neste trimestre teremos esse desafio, estudarmos essas 7 cartas que o Senhor Jesus, através de João, encaminhou às igrejas, e ver as lições que o Senhor dá àquelas igrejas e a nós também. Que Deus nos abençoe nesta jornada, amados. O nosso título, nossa lição vai abordar justamente isso: o cristianismo ameaçado. Por quê? Desde a plantação da igreja por Paulo, na década de 50 e 60, nas suas viagens missionárias, até a época do apóstolo João, no final do 1º século, passaram-se 30 anos e muitas coisas aconteceram com relação à igreja. Houve mudanças. A reação das populações judaicas e gentias contra os judeus levaram a igreja a ser desafiada, a ter uma atitude diante desses novos momentos. E é isso que nós vamos abordar hoje, nas próximas lições. Hoje é apenas uma introdução a isso, tá? A esse estudo. Então vamos estudar a plantação, primeiramente a plantação dessas igrejas na Ásia pelo ministério de Paulo e outros missionários que ali estiveram. E veremos no final, então, aplicando isso lá em Apocalipse, que Jesus se dirige a essas igrejas passado uma geração de cristãos depois da época de Paulo. Na lição de hoje, em particular, veremos como o Senhor, na sua soberania, usou Paulo e outros missionários para pregar o Evangelho na região da Ásia, estabelecer, plantar aquelas igrejas ali, tão importantes naquele momento histórico da humanidade e da igreja, né? Uma geração após a morte de Paulo, cerca de 30 anos depois da morte de Paulo, as igrejas enfrentavam problemas sérios e precisavam reagir a esses problemas. Ou seja, passaram 30 anos e muita coisa aconteceu. Nós vamos observar que as igrejas sempre tiveram que lidar com problemas internos e manter-se fiéis ao seu testemunho, né? ao seu testemunho. As 3 viagens missionárias de Paulo revelam
como as igrejas foram estabelecidas no mundo antigo, a partir de Jerusalém, da Ásia Menor e da Macedônia. As 7 igrejas que receberam as cartas, elas se encontram na Ásia. E é onde vai deter o nosso estudo de hoje, meu irmão, o estudo de hoje, tá? Vamos lá. E esse mapa aqui vai nos ajudar a ver, né, justamente essa região. Toda essa região aqui é a região da Ásia Menor. Espero que eu consiga entender. Aqui Macedônia e aqui abaixo a Caia, né? Seria a Grécia atual, né? Está Atenas, Corinto. Mas aqui onde está Éfeso, Listra, é a região da Ásia, que é a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou em Éfeso na sua segunda viagem rapidamente, mas na terceira viagem missionária, aqui nós vamos mostrar aqui o mapa, na sua terceira viagem missionária, Paulo vai ficar 3 anos em Éfeso e vai pregar o evangelho ali junto com outros cristãos a toda aquela região, plantando igrejas, estabelecendo o cristianismo naquela região. Atualmente, toda essa região chamada Ásia é um único país, Turquia. A Turquia abrange essa região toda. Se nós fizermos uma viagem turística, histórica, essas cidades, teremos que ir até a Turquia, até o interior da Turquia, conhecer essas regiões, tá? Há um intervalo, então, de 30 anos entre as missões apostólicas, as missões de Paulo e a carta ao livro de Apocalipse. João escreveu, então, a segunda geração de crentes. Mas, assim, passado esse tempo, a igreja estava sofrida, muitos problemas internos e ameaças externas. Isso mexia, abalava a fidelidade da igreja. Por isso nós encontramos nas cartas de Apocalipse palavras de repreensão do Senhor Jesus. Das 7 cartas, por exemplo, apenas 2, Filadélfia e Esmirna, não receberam a reprovação do Senhor. Esse mapa vai ajudar melhor, né? Aqui dá para ver aqui a região da Ásia, né? O mar Mediterrâneo, aqui a África, aqui no vermelho aqui a Macedônia e a Caia, que é a Grécia, aqui a ponta da bota da Itália, né? Vamos encontrar aí o centro do Império Romano, mas Paulo se deteve na cidade de Éfeso, cidade portuária, e dali nós encontramos assim aproximadamente a localização das 7 igrejas de Apocalipse que ficavam na região da Ásia, para quem se dirige a mensagem do Senhor Jesus Cristo, né? A mensagem do Senhor Jesus. Vamos trabalhar um pouquinho. Primeiro, o trabalho de Paulo na plantação da igreja ali em Éfeso. Paulo esteve, como eu disse, na sua segunda viagem missionária, voltou na sua terceira viagem, permaneceu pelo menos 3 anos ali, e Paulo fez da cidade de Éfeso o centro, o polo das suas atividades missionárias. Ou seja, a partir desse período que ele ficou em 3 anos, ele treinava pessoas e enviava para as cidades próximas, e assim foi plantando igrejas, congregações, e nasceram então aquelas igrejas que encontramos lá em Apocalipse, né? Tiatira, Pérgamo, tá? Por fruto desse trabalho missionário na Ásia, por Paulo e outros, né? Outros cristãos, tá? Então Paulo começou em Éfeso pregando nas sinagogas, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Depois de rejeitado pelos judeus, ele se dirigiu aos gentios, aos gregos, né? Ele concentrou seu trabalho na escola de Tirano, treinando, discipulando, evangelizando. Foi importante esse trabalho. Éfeso é uma cidade muito importante, meu irmão. Éfeso é uma grande cidade, um centro comercial, um centro político, uma cidade portuária, onde viviam comerciantes e pessoas de todas as partes, lá de Roma, do centro do Império Romano, iam para o Oriente, né, comprar mercadorias, ou seja, é um lugar de muito trânsito, de muitas pessoas, e um grande centro também religioso. Lá em Éfeso nós vamos encontrar o grande templo da deusa Diana, que era adorada pelos efésios, pelos asiáticos, assim, pessoas de muitas partes do mundo, né, do mundo romano, iam até Éfeso para adorar aquela deusa. Tá? Nós vamos mostrar uma imagem logo em seguida aí do templo de Diana, o templo de Artemis, que assim era chamada Diana, né? E assim, Paulo, esse é o ambiente de Paulo, um centro de cultura, um centro comercial, um centro de paganismo religioso, e havia uma grande, forte oposição dos judeus, porque havia uma colônia de judeus muito forte. Cidades grandes, cidades fortes, havia
comunidades judaicas ali presentes que se opunham ao trabalho de Paulo ali naquela cidade. Tá? Aqui está uma imagem do templo, né, fabuloso, extraordinário, um templo pagão, um templo de adoração de Diana. Isso era muito comum no mundo antigo, irmãos, muito comum. Era esse o ambiente de Paulo e dos missionários. É um ambiente difícil, né, de oposição religiosa, do paganismo prevalecente, da rejeição dos judeus, ou seja, não era fácil. A igreja cresceu e se expandiu pelo poder do Espírito Santo mesmo, mas em meio a muitas batalhas e barreiras. Sempre foi assim na história do cristianismo, até os dias atuais, meu irmão. Não muda não tem nada, nunca houve tempo fácil para a igreja, nem haverá também. Então a igreja tem que ser forte, tem que ser determinada, perseverante na pregação do Evangelho, os seus desafios culturais, seus desafios religiosos, no seu contexto social e político. A igreja é presente na terra para proclamar o reino de Deus acima de tudo. Não podemos perder o foco disso. A missão da igreja até os confins da terra é pregar o Evangelho. Não tem missão maior para a igreja do que essa. Éfeso se tornou, então, polo das missões paulinas, né, das missões missionárias de Paulo. Paulo ficou 3 anos, e a partir de Éfeso, onde ele ficou esses 3 anos, né, enviando emissários para outras regiões, outras cidades, como em Colossos, como em Laodiceia, e temos o testemunho da carta aos Colossenses. No final da carta, há uma menção à cidade de Laodiceia, que é citada lá, é uma das cartas de Apocalipse. Dessa forma, Éfeso foi um centro missionário, um centro de operações da igreja. Assim como a igreja tem que ser sempre uma igreja missionária. A quarta igreja tem que ser uma igreja missionária. Nós adotamos alguns missionários, precisamos estender nossas tendas e adotar mais missionários. Temos a nossa congregação no bairro Alvarenga, que é um trabalho missionário em São Bernardo, um trabalho urbano de evangelização, ou seja, é fruto do trabalho missionário da quarta igreja. O meu trabalho, o teu trabalho, o nosso trabalho aqui, a nossa missão nesse tempo. E aí temos que ir mais além, amados. Grandes desafios o Senhor tem para a quarta igreja ainda. Posteriormente, quando Paulo, já no final da sua jornada, ele deixou em Éfeso o seu jovem discípulo Timóteo. Você lembra disso? Epístola de Paulo a Timóteo. Por que temos as cartas pastorais? Porque Paulo confortava, exortava, encorajava Timóteo, que foi deixado em Éfeso, uma cidade forte, uma cidade importante, uma igreja importante, irmão. E ali Timóteo teve que ser encorajado por Paulo. Mais para frente, quem vai ficar naquela região será o apóstolo João, o último dos apóstolos, que lá na volta da década de 90, no final do primeiro século, ele vai receber a revelação de Deus, o Apocalipse. E ele estará ali na Ásia, ele estará em Éfeso, foi ali naquela região que ele vai pastorear. Há uma relação entre Atos e Apocalipse. É uma relação. Há diferenças entre elas. Atos é história, é a implantação, é Deus soberano, abrindo as portas, é Deus presente, usando homens e mulheres, implantando igrejas. Então, Atos é isso, é o registro histórico. Apocalipse é espiritual. Ele mostra a direção de Deus, o controle de Deus, né, a batalha espiritual que se segue. É interessante isso, amados irmãos. Né? Em Apocalipse, os cristãos sofrem as ameaças dos judeus e romanos. Em Atos, praticamente dos judeus primeiramente. Atos registra então essa perseguição forte da igreja desde o começo, lá Estevão sendo martirizado, a igreja sendo dispersa, né? A estratégia dos judeus querendo o apoio dos romanos. Isso é muito comum em Atos dos Apóstolos. Mas lá em Apocalipse, tanto judeus como romanos estão já ameaçando e perseguindo a igreja. Há uma expressão interessante lá em Apocalipse. Nós vamos ver mais para frente, né? Sinagoga de Satanás. Em Apocalipse encontramos a expressão sinagoga de Satanás. É um apelido dado aos judeus que continuavam perseguindo os cristãos, mesmo depois da derrubada e da destruição de Jerusalém no ano 70. Apocalipse nos apresenta um cenário muito amplo. Se Atos nos mostra a história, os cristãos evangelizando, plantando igreja nas cidades, a igreja crescendo, Apocalipse vai mostrar o que está por detrás das perseguições dos judeus, dos romanos. É uma batalha espiritual, é um conflito espiritual. São as hostes satânicas contra a igreja.
é uma visão diferenciada, abençoadora. É importante para a igreja ter essa visão lá em Apocalipse. Por isso que Apocalipse é um livro muito importante, que traz a nós uma visão maior do que está acontecendo por detrás das questões políticas, das questões de governos e dos homens, das perseguições dos homens. Está Deus no controle, está uma batalha espiritual acontecendo, e a certeza de que a igreja, no meio de tudo isso, é vencedora, é vitoriosa em Cristo, e aguarda a consumação de todas as coisas com a volta do Senhor Jesus Cristo. Apocalipse vai falar sobre isso. Apocalipse é uma mensagem de vitória, de esperança à igreja que sofre e que continua evangelizando, sendo perseverante, mesmo nas tribulações. Que lindo, né? Louvado seja Deus por isso. Apocalipse nos mostra as batalhas espirituais, as investidas satânicas para destruir a igreja, mas não consegue jamais. E Atos nos mostra o poder extraordinário de Deus na história, sempre, usando homens e mulheres. E Apocalipse nos mostra o invisível, que está por detrás de todas as coisas, que é o Senhor, que está no trono e que governa tudo, amados. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Concluindo nossa breve introdução, eu quero desafiar você a estudar a palavra do Senhor. Essa revista já está à disposição dos irmãos na igreja. Né? Se puderem pegar durante a semana, um tempinho que puder, peça alguém que pegue para você, com a Nádia, está à disposição dos irmãos. Aqui nós estamos com os cultos presenciais ainda assim impedidos, né, de acontecerem, mas eu acredito que logo em breve voltaremos. Logo em breve voltaremos nossos cultos presenciais. Eu creio nisso, meu irmão, tá? Esse tempo assim de espera, de trabalhar remotamente, esses números vão diminuir, com a graça de Deus, em poucas semanas. Eu acredito, nós vamos voltar, tá? Aqui, para concluir, eu trouxe aqui uma imagem, tá? Uma foto das ruínas, da cidade de Éfeso, lá na Turquia, tá? Que era a Ásia antiga, né? Ruínas, uma cidade linda, esplêndida, um centro, um polo comercial, né? Um polo cultural, é uma cidade magnífica. Mas, olha, irmãos, ficaram apenas ruínas. Apenas ruínas, porque tudo passa, né? Os prédios, os edifícios, as cidades, a glória dos governos, dos reinos, dos impérios, dos presidentes, dos ditadores, tudo isso passa. Tá? Não perca o seu coração com as coisas temporais. Não se prenda a isso. Né? Nós temos que aprender a viver nesse mundo, sem estar apegado a este mundo, assim, como a gente se perde às vezes. Não, tudo isso passa. Vai se transformar em ruína. Passaram os 2000 anos, porque o mundo passa, as coisas passam, e aquela cidade magnífica se tornaram ruínas. É um lugar histórico, a arqueologia nos permite isso, né? Sabe por quê, irmãos? Porque o que fica realmente são as vidas, as pessoas, os crentes, aqueles que partiram, estão com o Senhor, aquela igreja que houve em Éfeso, aquela igreja não era um prédio lá em Éfeso, aquela igreja eram os irmãos em Éfeso, que foi comprada no sangue do Cordeiro, que o nome foi escrito no livro da vida, são vencedores e estão com Cristo. Estão com Cristo. É isso que importa, essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos nós, as pessoas, os crentes, de verdade. Aqui, mais uma foto, são as ruínas, olha aqui, eu mostrei para vocês. Vamos para a Turquia, passear, viajar, conhecer as cidades históricas bíblicas e ver assim, quanta história aqui nas ruínas de Éfeso, né? Quanta história. Vamos aqui, algumas aplicações finais. Os perigos e ameaças podem levar a igreja a enfraquecer o seu testemunho. Sim, veremos isso nas cartas, nas próximas semanas, né? As lutas, as batalhas, as perseguições irão abalar algumas igrejas, como abalam os crentes, né? Então, abalam os crentes. Vivemos uma época tão difícil, né? Que vivemos a nossa ameaça, estamos vivendo o nosso momento, o nosso desafio. O momento de sermos firmes e perseverantes no meio da pandemia, dessas dificuldades todas, do isolamento da igreja, da falta dos trabalhos, da falta dos trabalhos presenciais, da normalidade. Esse é o tempo de eu e você, nós sermos filhos do Senhor, perseverantes na obra do Senhor, crentes,
corajosos, fiéis ao Senhor, não desanimarmos, não sermos tomados de tristeza, não, mas descansar nosso coração no Senhor. Apesar das dificuldades, a igreja precisa permanecer firme na palavra. Ela pode enfrentar com confiança, nós podemos enfrentar com confiança tudo isso com a certeza da vitória final, meu irmão, com a certeza, viu? Confie nisso. Em meio ao sangue, à morte e perseguição, a igreja militante, que somos nós, sempre prosseguiu apesar das ameaças. Militante, sabe por quê? Porque militante é aquele que está militando contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. A igreja triunfante são aqueles irmãos que já estão com o Senhor. Todos eles, é a igreja triunfante, que nós fazemos parte também. Por enquanto, a igreja militante tem que ser firme, exército do Senhor. Ainda que muitas vezes ela vacila, sim, a igreja tropeça, mas ela prossegue, porque quem a sustenta é Jesus. Jesus prometeu e disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está fundamentada na rocha, que é Jesus. Amém? Aplicação. Enquanto os irmãos do passado sofriam tantas oposições, irmãos, mas continuavam pregando a palavra. Era ameaça dos judeus, era ameaça dos gentios, dos pagãos, mas continuavam pregando a palavra de Deus. Que esses testemunhos motivem a nós para também continuarmos pregando a palavra de Deus. Não seja a dificuldade, a pandemia, os problemas, as lutas, a divisão do país, em tantas opiniões, os homens se dividindo, as próprias igrejas se dividindo, os crentes se dividindo. Não é nos dividirmos, é unir nossas forças na coisa maior, no alvo maior, que é Jesus. A mensagem da cruz, do Calvário. Devemos nos unir sim, em espírito e em oração. Povo de Deus, vamos nos unir. Essa é a hora. O diabo quer dividir tudo. Todo cuidado com isso, amado. E finaliza aí, com essas imagens lindas, das ruínas da cidade de Éfeso, lá na Turquia. Quem sabe um dia podemos fazer uma viagem dessa. Seria tão precioso e rico, que Deus dê recursos para todos nós, seria muito bom. E aqui, como mencionei aos irmãos, olha essas colunas, olha o que ficou, colunas daquele antigo templo de Diana. Era grande, era majestoso, mas só ficaram colunas, tá? Porque é a mão de Deus sobre a história, sobre as civilizações, sobre os povos. Apenas testemunho. Serve de testemunho, sabe para quê? Para que você saiba, meu irmão, que o que está nas Escrituras Sagradas tratam de pessoas reais, de lugares reais, de acontecimentos reais, viu? Não esqueça. Não são apenas ideias e conceitos e parábolas, Não. São situações reais, como eu e você, que no tempo e no espaço, aqui estamos, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. As ruínas servem como testemunho da presença do Senhor na história. Como Paulo fala, assim finalizo, com essa palavra de encorajamento. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Romanos 8,31, Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E finalmente, texto que vamos abordar logo mais, em uma próxima lição, o Senhor Jesus diz assim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amado, seja fiel ao Senhor Jesus Cristo. Seja fiel à palavra de Deus. Seja fiel à missão. Seja fiel. E com a certeza da vitória e da recompensa que haveremos de ter no Senhor. Que Deus nos abençoe, amados, com esta introdução. Esteja estimulando o seu coração a estudar a palavra do Senhor. A ler o livro de Apocalipse. Sim, leia e releia. Muitas vezes nesse período aí vai ser precioso para o seu coração. Fique com Deus, amado. Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado, assim, na presença do Senhor, meu irmão. Que Deus te abençoe.